Eu queria já fazer aqui a minha saudação inicial ao nosso irmão Marcos, agradecendo o irmão Marcos por nos atender mais uma vez. O irmão Marcos, que é um amigo nosso, né? Um irmão abençoado que sempre nos ajuda. E é uma alegria poder estar aqui discutindo e falando sobre um assunto tão sério como esse. Eu creio que vai edificar a vida de todos vocês. Para quem não conhece o nosso irmão Marcos, o irmão Marcos ele é psicólogo de formação e dentro desse campo ele tem outras especialidades também. E ele é líder do trabalho de missões da nossa igreja, onde contempla o grupo Acolhidos em Cristo, como também a assistência social da igreja e ainda nos auxilia aí como professor da Escola Bíblica Dominical. Então, o irmão Marcos está com a gente aí um bom tempo, é um irmão abençoado que tem nos ajudado muito, muito. E está aberto aqui, irmão Marcos, para você fazer a saudação aos nossos irmãos, antes de eu fazer uma leitura e começar aqui as perguntas, tá bom? Certo, obrigado, pastor. Boa noite, paz do Senhor a todos. É com muita felicidade que eu aceitei o convite para a gente participar juntos dessa live. Eu digo juntos porque é o pastor, eu e vocês aí assistindo, fazendo perguntas e comentários para enriquecer o bate-papo. E eu fico feliz de poder compartilhar algumas coisas das minhas vivências, do meu trabalho, que possa de alguma forma ajudar a vida de cada um. Às vezes é uma coisa simples e talvez possa fazer uma pequena diferença. E se a gente conseguir isso, já valeu a pena esse trabalho dessa noite. Então, o tema dessa noite é depressão e ansiedade em tempos de pandemia. E o nosso objetivo é cooperar com os irmãos de alguma maneira, com as informações que nós vamos passar aqui, trazendo luz a algumas dúvidas, trazendo também uma mensagem de esperança para aqueles que estão ouvindo e, quem sabe, até uma capacitação para muitos para poder, ao se confrontar com uma situação como essa, saber como lidar em certas situações. Nós sabemos que a depressão e a ansiedade já é um assunto tratado há muito tempo, porém, com a pandemia, houve uma crescente muito grande desses problemas, então é necessário a gente abordar como igreja, como irmãos, como servos de Deus, abordar sobre esse assunto para trazer realmente alguma luz para o nosso coração sobre o assunto, tá bom? Bom, a pandemia, ela despertou muito medos, muita incerteza, muitas tristezas, com percas, com mortes, e etc. E o isolamento trouxe uma mudança muito radical no sentido das nossas rotinas, né? Mudou completamente as nossas rotinas e isso afetou também diretamente as pessoas. Então, o nosso ponto de partida aqui vai ser fazer essa pergunta clássica para o nosso irmão Marcos: o que é definir, né? O que é depressão e o que é ansiedade? E eu já faço uma pergunta, irmão Marcos, uma pergunta dupla, na verdade, perguntando o que é cada uma dessas, da depressão e o que é ansiedade, e junto, quais as suas diferenças, porque muitas pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra. Então, talvez explicando e já fazendo essa diferenciação fica fácil para os irmãos. Tudo bem, vamos começar então. Eu vou começar pela ansiedade, que eu considero mais simples de explicar. Primeira coisa que tem que falar sobre a ansiedade é que ela não é uma doença. Ela é uma questão normal do nosso corpo, que já foi comprovado que praticamente todos os mamíferos têm, não só o homem, mas até mesmo os animais têm. Só que ela existe dentro do padrão da normalidade. Uma forma legal de pensar em ansiedade é associar com pressão arterial. Todo mundo tem. Se está 12 por 8, tá bom. Se a pessoa não tem uma alimentação regrada, uma vida regrada, a pressão pode subir e isso é perigoso. Mas se baixar demais, também não é muito bom. Então, o que nós precisamos? De um equilíbrio. A ansiedade também é assim. Ela faz parte dos instintos humanos e ela precisa estar em equilíbrio. Eu vou ler os principais sintomas porque são muitos, então deixei salvo aqui para ler, tá? Entre os principais sintomas de ansiedade estão o medo, exagerar o perigo em tudo, apetite desregulado, alteração de sono, tensão muscular, medo de falar em público, preocupações em excesso,
ficar sempre próximos de ataques de nervos, medos irracionais, inquietação constante, outros sintomas físicos, pensamentos obsessivos, perfeccionismos e problemas digestivos. Resumidamente, ela afeta muito essa parte alimentar, a parte gastro, né? E ela está muito relacionada a isso, a um cansaço, a um exagero, a um pensamento acelerado, a querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não conseguir. Então, uma brincadeira assim para entender é que a ansiedade é um excesso de futuro. Você sempre está pensando no que vai acontecer. Em 1800, comecinho de 1900, Freud escreveu sobre. E ele diz mais ou menos que ansiedade seria, para Freud, uma relação sua com o desejo. Um grande desejo que uma determinada coisa aconteça, ou um grande desejo que uma determinada coisa não aconteça. São esses dois fatores que, para Freud, explicam a ansiedade, ou seja, uma relação direta com o desejo. Isso seria a ansiedade. Então, a ansiedade, a característica dela é não permitir que o indivíduo descanse. Ansiedade, historicamente, não gera ansiedade, ela pode gerar outras patologias, como, por exemplo, você pode ter, durante muito tempo na sua vida, ansiedade, ela agravar, e você vir desenvolver depressão por conta da ansiedade. Mas a depressão não faz você ter ansiedade necessariamente. Então, assim, ansiedade não é uma doença, mas fora de controle, e se estiver exagerada, ela pode gerar outras patologias e trazer grande prejuízo social e até mesmo para a saúde. Essa é a ansiedade. Já a depressão é chamada do mal do século. E a depressão, sim, é uma doença em si. Contudo, a depressão caiu no jargão popular. Então, nós comumente chamamos de depressão aquilo que não é depressão. Para ser depressão, precisa fechar um diagnóstico multi, que é o médico psiquiatra que fecha, mas geralmente com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Mas nós temos uma mania da pessoa ficou triste, a pessoa está apática, nós já falarmos que ela está deprimida. Não necessariamente. Uma definição de depressão é uma profunda tristeza sem motivo aparente, ou uma profunda tristeza imotivada. Não é uma tristeza simples, é uma profunda tristeza. Aí eu vou ler alguns sintomas de depressão. Humor depressivo, interesse diminuído ou perda de prazer em quase todas as atividades, que os médicos chamam de anedonia, que aquilo que te dava prazer antes não te dá mais prazer, seja a comida da sua mãe, jogar futebol com seu amigo, sair com sua esposa ou com seu marido, não importa. Podia te dar muito prazer, hoje não dá mais. Alteração significativa no peso ou distúrbios de apetite, distúrbio do sono, mais insônia ou hipersonia, mas os dois podem acontecer. Agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade, diminuição da capacidade de pensar ou de se concentrar, indecisão. Pensamentos recorrentes de morte, de ação suicida recorrente, sem um plano específico, ou uma tentativa de suicídio, ou plano específico para cometer suicídio. Esses são os sintomas mais característicos da depressão. Ela sim já é uma doença desde o início, quando diagnosticada. Não é porque a pessoa apresenta um sintoma que necessariamente ela terá depressão, mas ela é uma forma de tirar energia. E uma brincadeira que a gente faz é que depressão é excesso de passado. A pessoa fica um pouco presa demais nas coisas que aconteceram, nos arrependimentos do que não fez e acaba não conseguindo viver o presente. Essas são definições assim que eu considero mais fáceis. E aí, se os irmãos tiverem com dúvidas, pode ir formulando perguntas. Vou devolver para você, pastor. É, inclusive, acho que até, Marcos, assim, só essa definição que depressão é em si uma doença e ansiedade não, já fica mais fácil distinguir uma da outra. Como que o Uhum. profissional ele vai diagnosticar a depressão em uma pessoa? Tá. Vou falar primeiro da depressão e posteriormente da ansiedade, tá? Para a depressão ser diagnosticada, ela vai fazer uma anamnese. Então, no mundo perfeito, é feita uma anamnese do psicólogo e do psiquiatra. A anamnese, ela é uma entrevista em saúde que ela é muito profunda. Você pergunta desde horário que trabalha, horário que se alimenta, frequência sexual, tudo que você imaginar aparece nessas perguntas. Você vai fazendo a pergunta, vê o comportamento da pessoa, vê os traços. Então, com as duas anamneses, é fechado o diagnóstico. Em alguns casos, quem acaba fechando o diagnóstico, na maioria dos casos, é sempre o psiquiatra, porque às vezes a pessoa vai direto no psiquiatra porque já está grave,
e não passou ainda por um psicólogo. Então, só temos a anamnese do psiquiatra, mas não tem questão, não tem problema sobre isso, porque quando já está grávida, é até mais fácil de diagnosticar e já fecha. E aí o diagnóstico, ele é aberto, e aí tem alguns tipos, né, diferentes. Tem a depressão em si, tem episódios depressivos, existe uma ramificação no CID-10 sobre as possibilidades, mas aí vai fechando o diagnóstico, e aí no caso neste caso já tem que entrar com medicação e psicoterapia logo em seguida. Porque tem alguns casos que está tão grave a depressão que a pessoa não consegue sair de casa para fazer terapia, não consegue sair de casa para buscar ajuda. Então a medicação vem, alivia o peso desse sofrimento, então a pessoa começa a se movimentar para buscar ajuda. Mas é um diagnóstico difícil de fechar, e às vezes o médico, os profissionais levam pode levar até um ano para fechar o diagnóstico, porque às vezes está tão misturado os Uhum. sintomas que fica difícil fechar. E o diagnóstico pode mudar. Abre como, por exemplo, depressão, e depois de muitos atendimentos, muitas entrevistas, descobre que é TAB, descobre que é uma outra coisa. Ótimo. É até importante, né, Marcos, que eu vejo muitas, assim, conheço várias pessoas que fazem esse tipo de comentário. A pessoa sente um dia ruim, uma tristeza daquele dia, uma falta de apetite, alguma coisa pontual para aquele dia, mas ela se autodefine com depressão. Então ela fala assim: ah, eu tô com depressão. Ou ela usa o termo também, não sei se esse termo é correto, mas muitas pessoas usam assim: ah, hoje eu estou depressivo, né? Não sei se esse termo também é correto ou se a pessoa ela está querendo dizer que é um dia pontual ou se ela está se diagnosticando com depressão também, né? Sim. Eu acho que nesse termo hoje eu estou, acho que esse estar, ele combinaria melhor com triste, porque as pessoas não Uhum, querem muitas vezes falar claramente dos seus sentimentos, então falam eu estou depressivo. Não. Eu estou triste, eu estou magoado, eu estou com raiva. Tem tantas outras aham, palavras na língua portuguesa que podem descrever, a gente não precisa lançar mão de uma palavra que deveria ser apenas para diagnóstico médico e das categorias que trabalham em saúde mental. São jargões da saúde, né, mental, depressão, ansioso, síndrome do pânico, que caíram no uso comum, e aí se tornaram palavras muito pesadas, usando com frequência. Então, o termo certo é estou triste hoje, estou aborrecido, enfim. Mas não estou uhum, depressivo hoje, porque, como eu falei, ela é uma doença. Dificilmente você estará uhum, depressivo hoje e amanhã não, porque ela tem todo um uhum, tratamento, toda uma continuidade no tratamento. Como eu sei se estou com depressão ou ansiedade? É do irmão Eduardo. Irmão, se o senhor tiver com uma dessas duas, uhum, uma ou as duas, né, dessas questões, você vai perceber, porque a sua produtividade, a sua vida social, a sua vida em comunidade não vai ser a mesma. E algumas pessoas ao seu redor vão começar a sinalizar que você não parece estar bem. A ansiedade causa problema de sono? Sim, a ansiedade causa problema de sono. Ela pode causar, geralmente a ansiedade, ela perturba o sono a ponto da pessoa não dormir bem. É pouco comum a pessoa dormir muito com ansiedade, é mais comum ela não dormir, ela tem insônia. Vamos lá. Ansiedade e medo estão sempre associados? Na maioria das vezes, sim. O medo é uma das expressões mais recorrentes da ansiedade. Não sempre, mas vamos dizer que a maioria das vezes, em uma crise de ansiedade, aparece muito. Tem uma aqui que é curtinha. Deixa eu ver, eu não achei a curtinha, depois eu acho a curtinha. Tem uma aqui que é meio grande. Eu tenho uma pergunta. da Se, Camila. se fala, fala muito de depressão de vontade de morrer e se suicidar. O sintoma contrário. Ah, tá. Quando a pessoa tem medo e ela tem aquele síndrome, aquele ataque de pânico, achando que vai morrer, é mais comum ser um sintoma da ansiedade que da depressão. Eu acho que eu nunca vi nem na literatura o extremo medo da morte estar associado à depressão. Na maioria esmagadora das vezes, está associado à ansiedade. A ansiedade, você quer preservar o seu corpo. Então, na maioria das vezes, você tem medo de coisas acontecerem com você. Na depressão, você já perdeu tanto prazer que às vezes você acaba não tendo mais apego à vida. É por isso que às vezes você começa a pensar como seria bom a sua não existência. O primeiro pensamento da depressão é como seria bom a minha não existência. Depois que começa a vir pensamentos de suicídio ou de morte. Porque às vezes a pessoa só não quer não existir para não sentir aquela angústia, aquela dor que a incomoda todos os dias. Acho que eu respondi uma
Tem uma pergunta aqui que dá para a gente responder mais lá na frente, que quem já teve depressão pode ter de novo. Isso daqui dá para a gente responder mais lá na frente, que eu vou falar, a gente vai falar sobre tratamento e cura, tal. Dá para a gente responder lá, Uhum, né? E tem sim. outro aqui também, tem como tratar a ansiedade. Então lá na frente a gente vai falar sobre tratamento. Aí a gente responde a irmã Paula e a minha mãe Rose que perguntou aí, tá? Tá bom. A ansiedade interfere nas atividades diárias, né? Inclusive, Marcos, até aproveitando aqui, como nós falamos, você comentou sobre a questão da ansiedade, às vezes a ansiedade está em nós mesmo, está no ser humano, ele se torna uma ansiedade comum, às vezes, uma ansiedade de querer amanhã ter uma entrevista de trabalho, eu fico ansioso. Então, talvez as pessoas não consigam fazer essa diferenciação do que seria realmente uma ansiedade para o lado ruim do que para o lado benéfico, né? Então a pessoa está perguntando aqui, a Paula está perguntando, né, se essa ansiedade interfere nas atividades diárias, né? Se for de uma forma ruim, vamos colocar assim, né? Se for de uma forma ruim, você fica tão focada no que você tem que fazer amanhã, daqui a um mês, que você não consegue se organizar para fazer hoje. Quer ver uma forma ruim? Amanhã, o, o ambiente de igreja. O pastor falou para você que amanhã você vai pregar no culto. Isso aí é para o irmão Eduardo, hein? Aí você fica tão ansioso hoje que você separou o texto, você estudou, você fez tudo certinho. Mas você fica tão ansioso que você não dorme na véspera do culto. Aí, de tão nervoso que você tá porque vai fazer aquilo. Chega no dia, ou você tá tão cansado que não consegue ir a este culto onde você iria pregar, ou você consegue pregar, mas a pregação acaba sendo, 50% da sua capacidade, porque muito da sua energia foi roubada durante a noite porque você não teve um bom sono. É assim que ela atrapalha a atividade diária. Acho que é legal falar agora, pastor, que como ela está presente em nós, Uhum. ela tem um limiar. Pensa assim, vamos fazer de conta que a ansiedade boa seria de 40 a 60%, né? Aí ó, temos 10, 50, temos 30 pontos aí possíveis. Ansiedade abaixo de 40%, você não dá conta das tarefas, você não chega no horário nos lugares, você não faz a sua vida acontecer. Ansiedade acima dos 70%, você fica tão acelerado, mas tão acelerado, que ou você se cansa muito e não dá conta das coisas, ou você dá conta de muitas coisas ao mesmo tempo, com um grande sofrimento. Se a depressão tem alguma coisa com a síndrome do coração partido, acho que alguma perca, alguma coisa assim afetiva, né? Sim. A depressão, ela pode ter gatilhos afetivos, né? Vou até procurar essa síndrome, que ela não é, não tem esse nome quando a gente pensa muito cientificamente. Deixa eu ver. Ela pode ter um nome diferente. Tá. É assim, uma tristeza, um grande abalo emocional, o luto pode evoluir para depressão. Várias perdas podem chegar a te levar a ter depressão, mas não necessariamente ela tem uma única causa. Existem causas que nós chamamos orgânicas, ou alguns chamam de que acontecem dentro do corpo, que é uma questão do equilíbrio bioquímico, e existem causas emocionais para a depressão. A gente ainda não fecha facilmente, a ciência ainda não fecha. Existem estudos que mostram que em países ensolarados temos menos incidência de depressão que em países que o clima é mais frio. E aí, vários estudos estão relacionando várias coisas. Às vezes relacionam até a questão de uma alimentação saudável versus uma alimentação não saudável. Então, assim, quando a ciência tem muitos caminhos para uma coisa, quer dizer que ela ainda está se encontrando, que ela ainda está peneirando todas as possibilidades. Hoje não dá para fechar. E isto causa depressão. Porque funciona assim: 10 pessoas enterram suas mães, perdem as suas mães. Dessas 10, uma ou duas evolui para depressão porque perdeu a mãe, e as outras 8 superam e continuam, vivem o luto, mas continuam suas vidas. Então não dá para bater o martelo. Mas que o sofrimento emocional interfere no seu equilíbrio como um todo, isso é um fato. Agora, bater o martelo que isso vai causar depressão, não podemos ainda. Tá, inclusive eu vi mais perguntas. Aqui eu já formulei uma pergunta lá na frente para a gente falar sobre esses gatilhos e sobre
é o que vai originalizar, vai trazer a depressão ou a ansiedade. Então, lá na frente dá para a gente fazer essa pergunta e responder alguns irmãos que estão colocando aqui, porque estão perguntando se tem está relacionado com traumas do passado, com problemas de relacionamento, enfim, tem várias perguntas que dá para responder lá na frente sobre a origem da Vou tentar depressão. visualizar aqui, pastor. Muitas pessoas, quando questionadas sobre... Ih, andou, volta. Muitas pessoas, quando questionadas sobre um defeito, dizem ansiedade, que entra como ser apenas ansiosa de preocupação ou curiosidade. É relacionada, é, é relacionada com crise de ansiedade? Entendi. Acho que eu entendi a questão dela. Quando a pessoa fala Tá. ansiosa, de preocupação, de outra questão, é aquele uso inadequado da palavra. Ela poderia falar que está apreensiva, ela poderia falar que está preocupada. Ah, qual que é o seu defeito? Ah, o meu defeito é que eu sou um pouco afobada, um pouco acelerada, um pouco agitada. Ela podia usar vários outros termos. Daí, para resumir, ela fala, eu sou ansiosa. Mas não necessariamente essa pessoa tem ansiedade. Mas a ansiedade, se ela tiver, vai ter outros sintomas. Igual o irmão fez um comentário que antes de dirigir o culto, ele tem dor de barriga. Tem um estudo na USP que associa o nosso aparelho digestório como o nosso segundo aparelho psíquico. Então, tudo que você sente na mente, o intestino pode responder. Pessoas que ficam nervosas têm problemas estomacais, a famosa gastrite nervosa, lembra? Pessoas que no solto, frente a uma, que pode ser desde dirigir o culto a uma entrevista de emprego, que apresentam já sintomas de ansiedade, caberia aí pensar em fazer um processo terapêutico para poder resolver isso, né? Mas assim, uma crise de ansiedade vai ser muito mais intensa. Então, algumas pessoas falam que têm ansiedade, todos nós temos, mas no contexto que ela está dizendo que ela tem, talvez ela não tenha, porque ainda está sob. Quando sair do controle, vamos ter evidências que essa ansiedade está saindo do controle. Ótimo. Eu tenho uma outra pergunta aqui, antes da gente formular aí, Marcos, é, relacionado à busca da ajuda. Então, assim, Sim, quais profissionais a gente deve buscar no caso de um quadro depressivo ou de uma ansiedade aí exacerbada? E, e se junto, tá? Uma pergunta dupla. Além dos profissionais da área, a pessoa também deve procurar um líder espiritual, como nós estamos falando no contexto evangélico, a pessoa também deve buscar ajuda espiritual, um aconselhamento pastoral, alguma coisa assim? sim, eu penso que sim. Eu vou. Primeiro, os profissionais mais focados no trabalho com a ansiedade e depressão é o psicólogo e o psiquiatra. No SUS, tem outros profissionais que também atuam juntos, né? Assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, educação física. O educador físico é maravilhoso também para trabalhar essas questões, assim como os outros profissionais. Então, como que funciona? Se você está num quadro grave, possivelmente você vai precisar de uma equipe multi para te assistir. Então vamos primeiro pensar. Tanto faz, a porta de entrada vai ser o psicólogo ou o psiquiatra. Um bom psiquiatra vai te encaminhar para um psicólogo. E um bom psicólogo, percebendo que os sintomas estão graves, que está caracterizado ali a patologia, a depressão, que a ansiedade está fora de controle, vai te encaminhar para um psiquiatra também. Eles são profissões parceiras nesse atendimento. Aí eu vou citar um caso assim perfeito, assim, passou no psiquiatra, o psiquiatra encaminhou para o psicólogo. Chega no psicólogo, seja ansiedade ou depressão. Aqui eu vou juntar as duas, só para vocês entenderem, para ficar mais didático. Chegou no psicólogo, tem que ver como está a questão alimentar, porque muitas vezes vem com um transtorno alimentar associado. Aí eu já preciso chamar um nutricionista ou endócrino para a questão. Vou ver como é que está a questão de atividade física e qualidade de vida. Aí muitas vezes já preciso escrever um encaminhamento para um educador físico, ou até mesmo para a academia que o rapaz treina, porque às vezes ele faz um treino que não está favorecendo, e sendo que já foi comprovado que treinos aeróbicos são muito bons, atividades aeróbicas. Então, eu já escrevo um encaminhamento pedindo para o educador físico dar uma valorizada em alguns treinos, ofereçam isso para ele ter um melhor desempenho na academia também. Aí já foram dois. E às vezes ele vai precisar de uma TO, vai precisar de um outro profissional. E tudo isso a gente vai encaminhando. Muitos desses profissionais têm no SUS e se você tiver um bom convênio, você também acessa pelo convênio. Essa é a parte científica. Não é bom
enfrentar depressão e ansiedade quando a ansiedade está agravada sozinho, porque você vai agravar o seu caso, vai agravar o seu caso, e quando você for um tratamento que poderia ser curto, vai ser um longo tratamento que demorou para procurar ajuda. O líder religioso, ele é maravilhoso, porque eu falo que as pessoas precisam ter pilares que a apoiam para ela enfrentar esses momentos difíceis. O pilar da família, o pilar do trabalho, o pilar da sua espiritualidade, o pilar social da sua vida social. Todos esses pilares são fundamentais para dar um sustento. E um bom líder, e aqui no contexto que nós estamos falando, no contexto cristão, um bom pastor, no aconselhamento pastoral, é perfeito. Desde que não aconteça. E aí não pode haver uma concorrência. Os profissionais que representam a ciência não podem entrar em concorrência com o pastor. E o pastor que representa a espiritualidade não pode entrar em concorrência com os profissionais. Exemplo, o profissional não pode falar para ele, pare de ter aconselhamento com o seu pastor, não vá à sua igreja. Um bom profissional jamais vai falar isso, porque pela ética e moral da profissão, o direito ao culto é garantido a todas as pessoas. Em contrapartida, alguns pastores que acontece isso não podem mandar os pacientes pararem de tomar as medicações porque esses já estão curados, por exemplo. Então, aí nós é sempre bom ter um pastor parceiro, um pastor que tem uma formação, um pastor que estudou para ser pastor, que está qualificado para fazer esse aconselhamento pastoral. Quando acontece tudo isso, quem ganha? O paciente ou o cristão, que ele vai ter um ótimo aconselhamento na sua espiritualidade, um ótimo aconselhamento e acompanhamento na questão em saúde. Isso dá para estender para os líderes isso dá para estender para os líderes das outras religiões também, que precisam ser qualificados e atentos para prestar um bom serviço aí para o participante desta religião. Ótimo, é muito bom porque, inclusive, até respondeu algumas perguntas uma pergunta que já passou aí, porque eu pretendo falar aqui na frente sobre essa questão, já adiantando, sobre o despreparo de muitas lideranças religiosas. Falando dentro da igreja evangélica em si, eu presencio muito isso, um despreparo muito grande, não entendendo e não sabendo conciliar, as duas coisas. E numa fala que a gente teve, nós dois conversando, você falou algo muito interessante que foi entender que tanto o tratamento profissional da área, ajudando, cooperando, tem a mesma visão do que o pastor no aconselhamento, que é o bem-estar da pessoa, é a recuperação e é a cura da pessoa. Então, por que não trabalhar junto os dois, sendo que um vai cooperar com o outro, né? Então, acho que isso é muito importante porque muitos pastores não têm a humildade e nem talvez o discernimento de buscar um preparo, porque tem preconceito em ir buscar uma ajuda ou ir buscar um preparo para atender esses casos. E tem um contexto histórico também que eu queria falar, porque nós íamos entrar na questão, vamos conceito, porque você falou sobre os principais, além de ter outros, mas os principais líderes não, perdão, profissionais que atendem, que são os psicólogos e psiquiatras, porém, só pelo nome já vem um preconceito no coração das pessoas, principalmente quando a gente fala cristão. Tem esse preconceito contra esses profissionais e contra a doença também. Então, entrando nesse campo de preconceito, Marcos, historicamente, por que você acha que existe esse preconceito quando se fala, vou ter que ir no psiquiatra, eu vou ter que ir no psicólogo? Eu não sou doido, mas vocês querem me mandar para ir lá. Eu não sou maluco, mas eu vou ter que visitar ou ser consultado. Então, esse preconceito que é gerado, ele tem uma raiz, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre por que há tanto preconceito assim. São alguns motivos que somam. Eu penso que a história da saúde mental no Brasil, onde durante muito tempo fomos um país manicomial, qualquer sintoma que você apresentasse, você seria levado para o manicômio e nunca mais iria ver a sua família. E assim foi até os anos 80, 86, mais ou menos. Até o SUS se fortalecer a Lei 8080 de 1990. Antes disso, haviam muitas internações psiquiátricas e criou um grande medo na população
de enlouquecer e ser alienado, né? Quem enlouquecia perdia os direitos de tudo. O ponto é que se você quebra a perna, você ainda é o pastor. Se você tem diabetes, você ainda é o pastor. Mas se você tiver esquizofrenia, talvez as pessoas não acreditem mais em você. Se você tiver depressão, mas que pastor é esse que tem depressão? Existe um estigma sobre o sofrimento emocional, sobre as doenças mentais, onde você não é mais você e qualquer um de fora vai julgar que então você não é mais apto para exercer o seu trabalho. Eu usei o exemplo do pastor, mas é qualquer exemplo. Ah, não passa nesse dentista não, ele é depressivo. Ah, eu não sei se eu vou pegar o Uber com aquele rapaz. Ele não era ele que fazia tratamento psiquiátrico? Então, sempre vai ter um preconceito contra a saúde mental. E esse preconceito vem do medo. E aí, profissionais como psicólogos, psiquiatras, pela característica da nossa profissão, nós somos muito invasivos. Então, não tem como você ir nesse profissional e sair de lá como se nada tivesse acontecido, a sua vida continua a mesma. Vai implicar em olhar para os seus erros, em se mudar, em alterar a sua vida, vai ser questionado as suas atitudes, você vai ser provocado, você vai ser confrontado. E se tem uma coisa que eu acho que ninguém gosta, mas o brasileiro gosta menos, é de ser confrontado. Só aceita confronto se for na brincadeira. Quando o confronto é real, a pessoa se assusta. E agora, e falando assim no contexto cristão, evangélico, nós tivemos um problema muito sério por volta aí de historicamente por volta de 1970, que foi a entrada e o surgimento da famosa movimento neopentecostal. Isso foi um problema muito grande para as igrejas, porque esse movimento neopentecostal, para quem não sabe, os irmãos que estão nos acompanhando, algumas igrejas adotaram isso e esse movimento ele endemonizou todo tipo de doença. Então, assim, tudo que é relacionado à doença é um demônio. E para que esse demônio saia, você tem que procurar essa instituição, essa igreja, e eles vão orar, vão fazer os trabalhos que eles colocam lá para que os demônios saiam, o demônio saindo, principalmente quando a depressão começou a tomar uma proporção muito grande, deram até o nome da depressão para um demônio. Então o demônio ficou sendo chamado, o demônio da depressão. E ele estava pegando muitas pessoas e tinha que tomar um cuidado. Isso gerou um preconceito muito grande no coração da pessoa, porque imagine uma pessoa fragilizada, em depressão, fazendo um tratamento e de repente, além das pessoas estar vendo ela de uma forma ruim, alguém chega e fala assim: você é um endemoniado, você tem demônio no seu corpo, você está possesso. Então, isso desencadeia um problema muito maior que não ajuda e que não coopera. Um outro problema também ligado à doutrina da igreja, importando doutrinas de fora, a igreja acabou incorporando aquela questão de que é, tanto a depressão quanto qualquer outra dessas doenças, elas vinham por causa do pecado, se manifestavam por causa do pecado. Ou seja, se a pessoa está em depressão porque alguma coisa tem. Qual o pecado? O pecado está em oculto, então você precisa confessar o seu pecado, você precisa abandonar o seu pecado. Então, a pessoa também fragilizada se sentia muito mal em ser vista por causa da depressão e por causa de estar indo fazer um tratamento terapêutico com um psiquiatra, com um psicólogo, ela ser taxada como um pecador. Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Então, eu acredito que também isso, no nosso meio evangélico, tem sido assim um fator relevante que prejudica muito e que os pastores têm que ter essa consciência de saber orientar bem as suas ovelhas, saber orientar bem aqueles que procuram um atendimento pastoral no gabinete, em saber fazer essa distinção. Não significa que uma depressão não possa ser fruto, né, de um pecado, ser fruto de um demônio, isso pode ser sim, mas é um caso ou outro que tem que ser tratado e que também muitas pessoas não têm discernimento espiritual para saber se a causa real foi isso ou não. Então, eu acho que nesse campo de preconceito, na igreja, os crentes têm vergonha de dizer ou de falar porque são taxados como endemoniados ou pecadores também, né?
Sim, eu vou juntar para responder essa duas perguntas que tem, que é uma se a pessoa não consegue ir para fazer terapia, se existe alguma terapia que ela pode fazer em casa, e a outra são sobre práticas alternativas, como, sei lá, tá aqui, cromoterapia e outras terapias alternativas. Sobre terapias alternativas, eu acho legal só fazer as que são indicadas por um profissional de saúde, que tem alguma comprovação científica, para que você não caia na mão de charlatão, né? Então, as que têm alguma indicação para um profissional de saúde é legal. Eu vejo muitas profissionais de saúde indicando auriculoterapia e acupuntura como apoios para ansiedade e depressão, e as pessoas falam de resultados positivos. Então, essa é interessante. As outras eu não estudei muito bem. Por exemplo, cromoterapia eu não estudei muito bem, não posso falar. Mas se tiver indicação de um profissional de saúde, já dá um pouco mais de segurança. Quando a pessoa não consegue sair para fazer terapia, existe a visita domiciliar, o acompanhamento home care e acompanhamento pelas redes sociais hoje em dia, que é a chamada consulta online para dar um apoio para essa pessoa. Mas às vezes precisa alguém tirar essa pessoa de casa para ir até o médico, até isso é terapêutico também. Eu falo nesse contexto religioso, quando o paciente frequenta uma igreja muito conservadora, que usa esse contexto de é demônio, isso eu falo assim, olha, o mesmo tratamento para a depressão dado na sua igreja tem que ser dado para a perna quebrada. Se o seu pastor ora, e cura a perna quebrada, então aceite que ele vai orar e vai curar a sua depressão. Se ele consegue expulsar o demônio da perna quebrada e a pessoa sai correndo, dando estrelinha, eu aceito que ele expulse o demônio da depressão e tudo vai dar certo para você. Do contrário, se quando você tem perna quebrada, ele ora, mas orienta que você vá até o médico para colocar um gesso, para cuidar da sua perna, a mesma orientação tem que ser para a depressão, porque as duas são doenças e as duas têm que ser tratadas em conjunto muito bom. Só por um, não. Porque é muito bom você ir até o médico faz todos os procedimentos, você volta até a sua casa e aí você tem um conforto do seu pastor, do seu líder lá orando por você e fazendo lá uma parte da espiritualidade com você. É muito bom que você tenha as duas coisas. Não precisa escolher uma. Vai numa relação ganha-ganha. Não, no final das contas, para a gente não vai importar se foi a medicação ou a oração do pastor. O importante é que você está bem e está livre da depressão. Esse é o foco. É verdade, é verdade. E até então, falando agora sobre a questão da origem, de onde que, assim, quais são. A pergunta seria assim, né? Vou fazer pela pergunta aqui. Qual a origem da depressão? Por onde ou por onde ela começa, né? Por qual causa ela vem e acomete a pessoa, trazendo esse transtorno? Tá, isso aí vai junto com uma pergunta que eu acho que foi a Amanda que fez, que ela traz todo um contexto histórico da sociedade, de como a sociedade capitalista, e pergunta se o mundo atual não interfere Uhum. na depressão, porque as pessoas não estão cuidando bem do seu corpo. A depressão ela pode ser multifatorial na vida de uma pessoa. Os primeiros sintomas que geralmente vão aparecer é isolamento social e perda de prazer ou perda de interesse por atividades que antes essa pessoa achava muito interesse. É o comecinho de tudo aí, é a pontinha do iceberg. Quando você começa a perceber isso, só que é tão imperceptível que só um pai, uma mãe muito atenta, um companheiro ou uma companheira muito atenta que vai perceber. E aí depois começam a ter queda no rendimento no trabalho, começa a ter, às vezes, quando casados, enfim, quando tem uma vida sexual ativa, queda no rendimento sexual, aí começa a ter queda em todos os rendimentos. Aí já começa a acender a luz vermelha da pessoa. E geralmente a pessoa procura o profissional não pelos problemas familiares, pelo isolamento social. Ela procura o profissional porque está indo mal no trabalho, porque o chefe falou que ela não está produzindo. E ela não pode ficar faltando no trabalho. Então, geralmente procura quando já está bem grave. E sim, Amanda, a vida corrida, esse capitalismo, onde a gente compra tudo que quer, você com o seu celular na mão, você mobiliza o mundo inteiro, todas essas coisas, elas estão fazendo nós termos uma geração que não aceita o não, que não aceita a frustração. Como assim eu vou ter que ficar com o celular velho tanto tempo? Como assim eu não posso comer o que eu quero na hora que eu quero? Essa população, essa geração que tem pouca tolerância à frustração, é mais suscetível a crises de ansiedade ou mais suscetíveis a desenvolver um transtorno depressivo ou alguns sintomas depressivos e precisar de acompanhamento. Porque os primeiros sintomas aparecem como uma luz vermelha para você mudar o seu jeito de viver.
pessoas não prestam atenção nessa luz vermelha e continuam assim mesmo. Aí os sintomas vão agravando, e aí acaba precisando de um tratamento mais intenso, em alguns casos até mesmo internação. Inclusive, né, Marcos, acho que os pais também, que têm filhos, né, adolescentes, jovens, falando agora até relacionado sobre essa questão da pandemia e essa situação que nós acabamos enfrentando aí, ficar atento aos comportamentos, né, dos filhos e buscar saber quais são esses sinais, essa luzinha vermelha que vão acendendo, para poder tratar ou poder acompanhar para ver se realmente aquilo vai evoluir, se é pontual ou não, porque acaba tendo, isso é normal, deixa ele lá. E é até relacionado também a essa questão. Geralmente a pessoa em depressão, ela tende a se isolar e querer a sua exclusão do contato com as pessoas ou do convívio com alguém. Então, a pessoa às vezes respeitando isso, vou respeitar ela, e não indo confrontar isso, tentando de alguma forma mudar essa situação, acaba cooperando para que evolua para um caso mais grave, né? Sim, e o depressivo, ele não é só choroso, lamurioso, ele também pode ser irritado. Então, quando você tenta chegar até ele, ele pode ser grosseiro com você, alguma coisa do gênero, e aí ele acaba te afastando, porque era a intenção inicial dele, te afastar. Você se irritou, se afastou, ele conseguiu o que queria. Para lidar com pessoas que começam a Ah, apresentar esse sintoma, você precisa de uma orientação profissional adequada, porque o profissional vai te orientar a trabalhar a resiliência, a trabalhar a oferta com paciência, a trabalhar com estratégias para que você não entre em conflito, porque geralmente a pessoa está sofrendo, então ela vai provocar o conflito e o conflito pode virar um confronto, onde você acaba ficando com raiva e ofendendo a pessoa que está doente, ou a própria pessoa adoecida te ofende também. Também é possível. Geralmente eles não costumam ser agressivos, é mais comum o paciente ser vítima de agressão que ele agredir alguém. Mas verbalmente acontecem muitos conflitos e as famílias sentem muito isso nos seus núcleos familiares. Aí a gente precisa fazer um pequeno treinamento com o familiar, uma orientação, para esse familiar aprender a ser acolhedor com firmeza. Acolhedor é, entendo, mas hoje você vai até o médico. Não, mas eu não quero, não, mas a gente vai dar um jeito, você vai ter que ir até o médico. Não estou te forçando para ir a outro local, para o médico, pelo menos você vai. Ah, você vai receber, eles vieram para te fazer uma visita. Então, é um acolhimento com doses de firmeza para poder ir direcionando a pessoa e não permitir que o isolamento social se perpetue e a doença cronifique. até a pergunta da irmã Camila, como lidar com uma pessoa em depressão, na verdade, partindo do pressuposto que ela já foi diagnosticada com a doença, né? Então, você já falou aí um pouco, inclusive, Marcos, das experiências aí que a gente tem, sempre é bom quando a pessoa está sendo tratada, depois de diagnosticada, quem seja o companheiro, o marido ou a mãe, no caso, também acompanhar essa terapia e às vezes até fazer, né, paralelamente também um acompanhamento, né? Sim, sim. Cuidar de qualquer pessoa adoecida é muito pesado. O cuidador sofre muito. Seja uma pessoa com perna quebrada, seja um idoso com algum tipo de dificuldade, o cuidador sempre está propenso a adoecer. Em saúde mental não é diferente. Então, muitas vezes o cuidador ele vai ter que ir nas terapias para entender as orientações dos profissionais e também talvez tenha que fazer uma terapia. Um erro que as famílias cometem é assim: sei, pai, papai está com depressão, então mamãe cuida do papai de segunda a segunda. E os filhos não percebem que eles têm que se organizar para pelo menos no sábado, no domingo, alguém fica com o papai e alguém sai com a mamãe para larejar a cabeça. Aí quando eles vão ver, papai e mamãe estão doentes, aí eles têm que cuidar dos dois, porque eles não tiveram a sabedoria de agir preventivamente. Mas se vai nos profissionais, os profissionais vão ensinando essas estratégias para que primeiro a gente faz uma redução de danos e depois já começa com intervenções mais direcionadas a questões de saúde. Inclusive, se a pessoa, eu entendo assim também, Marcos, se a pessoa busca uma ajuda, agora voltando para o nosso contexto
cristão, se a pessoa busca uma ajuda pastoral, o pastor capacitado para isso, ele vai trazer essa orientação desse tratamento com amor, desse tratamento com a palavra de Deus, esse tratamento visando o bem do próximo, o cuidado com a sua família. Então, nesse ponto que eu acho que coopera muito tanto o atendimento profissional quanto o espiritual, porque nós somos detentores do conhecimento da palavra, do amor que Jesus nos ensinou. Então, é a hora da pessoa, às vezes a pessoa tem uma habilidade para falar em público ou evangelizar alguém, mas ela não desenvolve essa habilidade para agir dentro da casa dela, com os seus familiares. Então, ela é muito boa para dar um bom testemunho lá na empresa dela, falar, subir até no púlpito e falar no púlpito, mas frente à realidade da sua família, essa pessoa não consegue agir com esse amor, não consegue agir com essa compreensão, e é onde acredito que até piora a situação, porque a pessoa espera de quem tem esse conhecimento espiritual venha fluir ainda mais o amor de Cristo, o amor dessa pessoa, a compreensão que ali existe uma pessoa que está carente e necessitada, né? Sim, e é muito difícil, né? Porque essa pessoa também vai se cobrar. Poxa, como eu faço tantas coisas na igreja e não consigo fazer aqui em casa? Porque em casa vai muito pro pessoal. Na sua casa, a pessoa sabe exatamente como colocar o dedo na ferida e virar para você perder a linha. Então, por isso que às vezes você precisa do Uhum. apoio do seu líder espiritual. Você precisa, às vezes, sair de cena e permitir que outra pessoa faça esse trabalho de espiritualidade na sua casa. Você vai ser só o cuidador ali. Você é só o que ajuda no banho e faz a comida. Quem vai falar da espiritualidade é outro convidado por você. Assim você não assume dois papéis, não se sobrecarrega, não tem muitos problemas. É sempre sábio. A pergunta da irmã Glaucia sobre a criança que quer chorar sem motivo. Criança é uma luz vermelha, irmã. Sempre é bom, apresentar alguns desses sintomas. Tem que levar no psicólogo, porque podem ser muito. E aí não dá para enumerar as coisas que podem ser. Pode ser ansiedade? Pode, mas pode ser outras coisas. Então é bom levar num bom profissional, o profissional faz o acolhimento e orienta os pais. Criança é bom sempre pela questão preventiva. Ótimo. Estou vendo mais alguma pergunta, não sei se você viu mais alguma pergunta aí que Eu vi uma afirmação passou. da Amanda falando que a falta de amor é muito grave e tal nesses casos. É verdade, Amanda. O amor é uma. O amor, ele é o quê? Ele é fundação no respeito. E, infelizmente, nós, por preconceito, por várias questões, perdemos a admiração ou o respeito por algumas pessoas quando elas adoecem. E é isso que a gente não pode perder. Porque senão até mesmo nós paramos de amar. Porque cuidar de uma pessoa doente é difícil. Muitas vezes ela com palavras, com gestos, ela nos alfineta. E a gente mesmo começa a amar menos ela. Então a gente precisa trabalhar a nossa disciplina no amar. Só que para o cristão, o amor não é uma escolha, né? É um mandamento. Então, quem vive o cristianismo não tem nem o que argumentar. É obrigado a amar, ponto final. E eu acho que é sempre importante, assim, a pessoa ter essa humildade. Eu até coloquei aqui na questão de aconselhamento, ter a terceirização, que seria justamente o que você falou. Ah, eu não tenho essa estrutura, eu não estou conseguindo. Busca ajuda em alguém que vai poder te ajudar, alguém que vai poder conversar, alguém que vai ser. Necessariamente, às vezes, não é nem o pastor de um departamento, alguém que está capacitado fazer uma boa orientação e ajudar e acompanhar. Não é apenas uma conversa um dia que vai resolver, mas sim um acompanhamento de estar indo até chegar, porque eu já vi alguns também fazer esse tipo de coisa. Ajudou um dia, fiz uma oração, falei com a pessoa, acabou, né? Não tem um acompanhamento. Então isso também falta, até dentro da casa mesmo. Eu falo, eu já falei para ela. Eu já falei que ela tem que mudar, eu já falei que ela não pode pensar assim, eu já falei para ele que não é assim, e acha que só isso resolve, mas é um acompanhamento, né? Sim, deixa eu responder o comentário do irmão Márcio. Irmão Márcio, isso que você viveu no dia aí do carro é chamado de PAN, pensamento automático negativo. Ele é um sintoma da ansiedade, ele é um pensamento automático e ele vem como uma possível forma de você fugir daquilo que é estressor. No caso, o estressor aí era fazer aquela, dirigir o culto e tal. Esses pensamentos automáticos
vezes fazerem coisas que se arrependem ou ficarem muito angustiadas. E aí a estratégia é não ceder a eles, mas isso é um forte sinal que seria bom procurar terapia, porque às vezes te controlar todos esses pensamentos se você não conseguir dar uma válvula de escape para eles, tá bom? Bom, Marcos, Isso, tem até uma pastor, é pergunta assim. aqui. Ah, desculpa. Pode falar. Ah, tá, uma questão que você, como você trouxe, é assim. A pessoa com ansiedade, com depressão, ela tem, como é emocional, como é na mente, a questão não é perna quebrada, o acompanhamento é mais difícil e isso deve assustar os irmãos. Por isso que às vezes eles fazem oração e querem sair. Porque o ambiente que tem uma pessoa com a perna quebrada é um. O ambiente que tem uma pessoa adoecida de depressão, o ambiente é um pouco mais. A irmã Sandra perguntou lá no comecinho, ela perguntou assim sobre a questão de ser muito ansiosa, né? Se tem como controlar isso ou uma vez sendo muito ansiosa, até o final da vida vai ser assim. Não, dá para controlar sim. Você começa com, você faz terapia, faz atividades físicas, reorganiza o seu dia, reorganiza a sua alimentação e você pode diminuir. E aí, com o tempo, você pode perceber quais são os fatores ansiogênicos para você e diminuir a condicionalidade. Você vai diminuindo a sua relação com os fatores ansiogênicos e vai diminuindo, e você pode chegar a ter o controle normal dela no decorrer da sua vida. Alguns casos, quando ela está mais exagerada, você vai precisar de medicação por um tempo. Outros casos você consegue sem medicação. Irmão Marcos, há outras perguntas que apareceram aqui, mas não vai dar para a gente responder todas, porque eu queria só fazer essa pergunta que eu acho que é fundamental aqui, se a depressão ela tem cura, a ansiedade você respondeu agora que tem como controlar e conviver com ela, né? Se fizer um controle, mas a depressão em si, ela tem cura. Bom, até hoje, assim, às vezes a pessoa refere que costuma ter cura ao diagnóstico de episódio depressivo. Porque o nome já diz, a pessoa teve um episódio depressivo, ficou por um tempo nesse episódio e aí ela foi curada. Se for esse diagnóstico, tem cura. Uma vez diagnosticada como depressivo, é um termo mais comum usado, é que a pessoa tem um humor depressivo. Então, ela vai precisar fazer tratamento pelo resto da vida, como ela faria se fosse uma diabetes. Em alguns casos, é o resto da vida tomando uma determinada medicação. Em alguns casos, a medicação pode ser retirada, mas é o resto da vida atenta com aquele sintoma, fazendo terapia, fazendo várias atividades e fazendo um monitoramento do seu humor para não ter uma recaída e não vir a precisar de medicação de novo, enfim. Mas hoje a gente trabalha com a ideia de um controle, de um cuidado permanente, não com a ideia de cura. Pode ser que amanhã apareça aí a cura e anule os seus. Mas, infelizmente, hoje a depressão não é uma doença que foi descoberta a cura. Geralmente a gente consegue trabalhar o controle e amenizando os sintomas. Agora, às vezes, o que a pessoa teve foi, dentro do contexto, um episódio depressivo. Aí ela fica curada, no decorrer da vida dela, ela pode ter outros episódios ou não. Sim. A próxima pergunta era sobre isso mesmo, né? Sobre a diferença entre episódio e o diagnóstico. Sempre esse cuidado, ficar alerta, porque quem já teve já sabe os gatilhos que tem e tem as suas luzinhas, acaba aprendendo, né, a conviver com aquilo e tem as luzinhas que vão acendendo, que sabe que vai apontar para aquilo. Então, como ela já teve uma experiência, ela já teve um tratamento, ela faz um acompanhamento, ela tomando todos esses cuidados para não ter essa famosa recaída, né? Então, eu acho que é importante salientar isso aqui para os irmãos, porque algumas pessoas já me perguntaram sobre isso, sobre a questão da cura em si, né? Então, e se pode conviver com ela. Eu já ouvi testemunho de pastores grandes aí que convivem até hoje, né, com a depressão, mas ela de uma forma controlada. Teve realmente a depressão, ficou durante um período longo com depressão, mas hoje consegue atuar normalmente e fica sempre alerta e atento aos sinais que pode indicar que ele vai ter uma recaída, né? Sim, sim. E os cuidados para evitar a recaída de depressão, para evitar o aumento da sua ansiedade, são cuidados que faz bem para todo mundo. Ter uma boa vida social, ter bons amigos, fazer atividade física, passar com um profissional de psicologia em alguns momentos da sua vida,
valorizar mais a relação entre o eu e o outro, que as coisas em si, não ser muito apegado ao dinheiro, não ser muito apegado ao trabalho, ter tudo na medida certa. Meu, se você parar para pensar, isso é uma recomendação boa para a vida de todo mundo, não só para quem tem esses sintomas. É verdade. Principalmente o cuidado com a saúde, exercício, essas coisas que é deixado sempre em segundo plano aí, né? E talvez caberia aqui, Marcos, você fazer um comentário sobre essa questão que as empresas mesmo já estão formando palestras para falar sobre a questão, principalmente porque as pessoas estão trabalhando muito em home office, estão falando sobre a questão do uso excessivo de tela. E também a questão desses cuidados que a gente deve ter em casa com as mídias sociais. Então, assim, de uma forma mais simples, claro, não vai dar para a gente abordar, mas talvez algumas recomendações que acho que você poderia passar aqui para todos nós, né? Sim, vamos fazer assim. A gente pode até fazer uma, se os irmãos quiserem e pedirem para você, a gente faz uma nova live falando sobre isso num outro mês, né? A gente pode fazer uma por mês para os irmãos. Assim, as empresas estão falando do uso de muitas telas porque o trabalhador fica com o seu programa necessário para a empresa e fica abrindo Insta, Face, Twitter, WhatsApp dá para abrir também, e vai abrindo uma infinidade de telas. Aí ele fica proeficiente em abrir várias telas e manter o controle de vários ambientes ao mesmo tempo. Essa necessidade de estar ativo em várias mídias sociais, mantendo o controle das mesmas ao mesmo tempo e respondendo todas em tempo corrente, e esperando que o outro também te responda no mesmo tempo e na mesma velocidade que você age, é extremamente ansiogênico. É ansiogênico em si. Então, isso já dispara ansiedade nas pessoas que estão participando. Fora isso, é adoecedor. Adoecedor para sua vista, adoecedor para o seu corpo, porque pode causar ler, e ainda possivelmente te mantém muito tempo sentado e te priva de fazer exercícios e de ter uma interação relacional com outras pessoas, né? Então, pensa bem, gera isolamento social, apresenta fatores ansiogênicos e apresenta riscos de saúde clínica. Então, é um comportamento em si adoecedor e que precisa ser pensado. Tem pessoas que trabalham na empresa e no computador, e a cada 2 horas, 1 hora, levanta para ir tomar um cafezinho. O chefe para todo mundo que está trabalhando, pede para ele se levantar para dar um recado. E aí tá legal. Nesse rodízio de várias telas em casa, o sujeito passa 6 horas em casa sentado sem levantar para pegar um café. Aí já percebe que o mesmo trabalho que ele fazia na empresa tinha pausas. Em casa não tem. Então em casa se torna adoecedor, na empresa não. Porque ele exige demais de si mesmo e ele não tem os cuidados em casa que ele tem na empresa, com ergonometria, com o corpo, com as pausas, com as caminhadas e afins. Acho que é o que dá para falar Ótimo, muito agora. bem. E se os irmãos quiserem, É, peçam outras lives. já estão aqui, ó, já está todo mundo pedindo aqui. Então, irmãos, se vocês gostaram, deixa aí no comentário que vocês gostaram. Espero que a gente tenha conseguido cooperar de alguma forma com vocês. Eu acredito que muitos aqui foram alcançados e ainda nós alcançaremos porque essa live vai ficar salva aí no na nossa rede social e a gente vai compartilhar. Então, acredito que vai ser benéfico para muitas pessoas e o nosso intuito é justamente falar de uma forma que alcance a todos com uma linguagem simples, fácil, que você tenha acesso, tenha cuidado. Então, meu conselho é que você cuide da sua vida, fique alerta a esses sintomas, fique alerta a essas luzinhas aí que foram comentadas que podem acender dentro de sua casa. Haja sempre com amor, sempre com carinho, cuide de sua família, cuide de sua casa. Saiba que vocês têm sempre um amparo espiritual dentro da sua igreja. Procure sempre aqueles que podem te ajudar, porque sem dúvida nenhuma você vai encontrar uma qualidade de vida melhor. O nosso intuito como servos de Deus aqui é fazer uma live, fazer eventos na igreja, ser uma igreja ativa para proporcionar para todos vocês uma boa qualidade de vida, tá? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, irmão Marcos. Muito obrigado aí pela sua cooperação, pelo trabalho que você fez. Sempre nos ajuda bastante. E vamos marcar outras lives. E faz tempo que eu não fazia. E agora acho que a gente vai ter que retomar essas lives, porque voltar os cultos presenciais, mas ainda há necessidade de tratar alguns assuntos. E eu acho que o canal que nós temos aqui de fácil acesso é pela live mesmo, tá? Deus te abençoe. Manda um abraço aí para a pastora Camila também.
Pode deixar. Muito obrigado, boa noite a todos, Deus abençoe a todos. Foi muito bom conversar. Tchau, tchau, gente.